Fala galera, meu nome é Renato Passos, sou professor de matemática e hoje a gente vai destinar esforços para estudar sobre um tema altamente recorrente na sua prova. O roteiro da nossa aula de hoje vai ser para que você aprimore as suas habilidades, entenda a técnica, entenda a teoria, desenvolva a sua habilidade para que você seja capaz de conseguir resolver a enxurrada de questões que existe na sua prova desse tema. O objetivo da aula é que você aprenda todas as diretrizes e todas as manhas para que você saiba resolver questões de função do primeiro grau. A sua prova é repleta, ela é lotada de função do primeiro grau. É um tema muito importante, é o tema que a gente costuma dizer que é o coração da sua prova. Então, para vocês entenderem o roteiro do nosso encontro de hoje, ele vai ser separado em duas partes. A primeira parte é que você se sinta confortável em resolver questões teóricas de função do primeiro grau, e a outra parte será destinada para que você se desenvolva e tenha conforto para olhar para as questões de função do primeiro grau que exigem interpretação gráfica. Então eu separei o nosso encontro em duas partes, a parte teórica e a parte gráfica, e a nossa aula vai seguir exatamente esse rumo. Ao final dela, você tem que ser capaz de saber se desenvolver nas questões desse tema que é altamente relevante para ti. Bora para a aula? Então, galera, vamos lá? A nossa aula de hoje, como eu havia dito na nossa apresentação, vai ser de função do primeiro grau. Mas antes de a gente iniciar de fato função do primeiro grau, eu preciso orientar vocês sobre um pré-requisito bem específico, bem rápido também, tá? Chama-se plano cartesiano. Eu não vou escrever a definição de plano cartesiano aqui, tá? Pra gente não perder muito tempo. Eu vou apenas narrar, tá? Plano cartesiano é um par de eixos orientados perpendiculares. Eixos orientados são aqueles eixos que têm direção e sentido, né? Por exemplo, eu tenho esse eixo vertical, algumas denotações importantes, tá? Tudo o que está na vertical é o que está em pé, que seria assim. Tudo o que está na horizontal é o que está deitado, que seria assim. Cuidado com essa diferenciação, é importante que você saiba, ok? Plano cartesiano, par de eixos orientados e perpendiculares. Eu desenhei o primeiro eixo, que é o eixo vertical, e esse eixo vertical ele tem nome, a gente chama ele de eixo Y e esse cara de eixo X. Esse eixo denominamos de eixo das ordenadas. E esse eixo denominamos de eixo das abscissas. Nomenclaturas dos eixos, tá? Cuidado que a prova utiliza nomenclatura rigorosa, não saber o nome é fator impeditivo para que você consiga acertar a questão. O ponto de interseção entre os dois eixos orientados, que são perpendiculares entre si, a gente denomina ele também de origem. Então, isso aqui é a origem do seu plano cartesiano. Sendo que nesse plano cartesiano, tu pode marcar pontos. Todo ponto pode ser marcado em um plano cartesiano. E todo ponto pode ser representado por uma coisa que a gente chama de par ordenado. E um par ordenado é representado sempre da seguinte forma: eu tenho x e eu tenho y. Esse x é a abscissa desse par ordenado, e esse y é a ordenada desse par ordenado. A junção de abscissa com ordenada é o que a gente denomina de par ordenado. Sendo como é que a gente representa um par ordenado dentro desse plano cartesiano? A regra basicamente é a seguinte: eu tenho o eixo vertical, que a gente acabou de definir, que é o eixo y, e eu tenho o eixo horizontal,
que é o eixo x. Eixo das ordenadas, eixo y, eixo das abscissas, eixo x. A gente sabe que aqui é o zero, que é a origem. A regra é, quando eu vou para a direita, são valores positivos. Quando eu vou para cima, são valores positivos. Quando eu vou para a esquerda, eu tenho valores negativos, e quando eu vou para baixo, eu também tenho valores negativos. Basicamente, a gente denomina elementos para esse plano cartesiano. A gente denomina no sentido anti-horário, o primeiro quadrante, sentido anti-horário, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, porque esse plano cartesiano pode ser dividido em 4 regiões de 90 graus. Está aqui, ó, 4 regiões de 90 graus. A regra diz o seguinte, se você olhar para o seu par ordenado, o par ordenado diz que você tem um x e um y. Então, o primeiro quadrante você só marca pontos em que o x é positivo e em que o y é positivo. No segundo quadrante, você só marca pontos em que o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, só marca pontos em que o x é negativo e que o y é negativo. E no quarto quadrante, tu só marca pontos em que o x é positivo e em que o y é negativo. Aí tu fala, como é que eu marco pontos nesse esquema e nessa situação? É o que eu vou te apresentar aqui, que é para finalizar o nosso pré-requisito para que a gente consiga se desenvolver bem em função do primeiro. Então, eu vou te fornecer um ponto A, e o ponto A é o ponto 0 e 4. Eu vou te fornecer um ponto B, e o ponto B é o ponto 5 e 0. Vou te fornecer um ponto C, e o ponto C é o ponto 2 e 3. Vou te fornecer um ponto D, e o ponto D é o ponto 1 e menos 4. Vou te oferecer o ponto E, e o ponto E é o ponto menos 2 e 5. Vou te fornecer o ponto F é o ponto menos 3 e menos 3. A minha pergunta é, marque cada um desses pontos no plano cartesiano. Então, vamos lá. Eixo vertical, a gente já sabe que é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. E o eixo horizontal também nós já sabemos que é o eixo X, que é o eixo das abscissas. Sabemos também que aqui é o primeiro quadrante, que aqui é o segundo quadrante, que aqui é o terceiro quadrante, no sentido anti-horário, aqui é o quarto quadrante. Sabemos que o primeiro quadrante é abscissa positiva e ordenada positiva, segundo quadrante, abscissa negativa e ordenada positiva, terceiro quadrante, abscissa negativa e ordenada negativa, quarto quadrante, abscissa positiva e ordenada negativa. Então, eu quero marcar pontos nesses quadrantes. Como é que eu marco o ponto A? Para eu marcar o ponto A nesse quadrante, que é o ponto 0 e 4, ó, 0. Ele não se deslocou nem para a direita e nem para a esquerda, porque a abscissa dele é nula. E 4. Subiu 4 unidades. Então, vou dizer que o 4 está aqui. Ó. Esse é o 4 e aqui é o ponto A. Existe uma regra, tá? Toda vez que a abscissa for nula, o ponto está sobre o eixo Y. Então, eu vou anotar, ó. Abscissa nula gera ponto sobre o eixo Y. Essa é uma anotação importante. A abscissa nula gera ponto sobre o eixo Y. Ao mesmo passo, quando eu tenho ordenada nula, olha aqui, o ponto 5 e 0. 5 e 0 está aqui, ó. Esse é o número 5 e aqui é o ponto B. Existe uma outra regra que diz, toda vez que eu tenho ordenada nula, então ordenada nula gera ponto sobre o eixo X, que é o eixo das abscissas. Foi 2 notações importantes para vocês terem aí referências. Sendo que um detalhe importante, já marquei o ponto A, já marquei o ponto B. Vamos marcar o ponto C? O ponto C diz o quê? 2 e 3.
Então, onde é que eu posso marcar o ponto 2 e 3? Abscissa 1, 2. Então tá aqui, ó. Abscissa 1, 2. Aqui é o 1, aqui é o 2. E a ordenada 3, que é embaixo do 4. Se você unir o 2 e o 3, você vai ter no primeiro quadrante, porque ambos são positivos, o ponto C. Ponto D, 1 e menos 4, ou seja, abscissa positiva e ordenada negativa. Então, 1, menos 2, menos 3, esse cara é o menos 4. Então, ponto 1 e menos 4, que representa o ponto D, está aqui. Letra E, menos 2 e 5. Menos 2 e 5. Abscissa menos 1, abscissa menos 2. 5 está acima do 4, está aqui. Se tu ligar o menos 2 ao 5, você vai encontrar exatamente o ponto E. Foi? E F, menos 3 e menos 3. Abscissa negativa, menos 3 e ordenada negativa. Menos 1, menos 2, menos 3. Se você conectar esses dois pontos, você vai encontrar o ponto F. E aí, todos os pontos desse plano cartesiano. Ficou claro como é que você marca pontos? Lembrando, toda vez que eu tenho abscissa nula, o ponto está sobre y. E se eu tenho ordenada nula, o ponto está sobre o eixo x. Lembrando, quando ele está sobre os eixos ordenados, a gente não diz que ele pertence a alguns dos quadrantes, ok? Por exemplo, o ponto C pertence ao primeiro quadrante. O ponto E pertence ao segundo, o ponto F pertence ao terceiro, o ponto D pertence ao quarto, mas o ponto B não pertence nem ao primeiro e nem ao quarto, ele está sobre o eixo das abscissas. O ponto A não pertence nem ao primeiro e nem ao segundo, ele está sobre o eixo das ordenadas. Ficou claro isso? Isso é a referência do qual a gente vai usar para que você se desenvolva bem em função do primeiro grau, que é o que a gente vai iniciar agora. Então, antes de a gente iniciar a nossa aula de função do primeiro grau, eu precisava passar para vocês esse rápido pré-requisito para que a gente consiga se desenvolver bem lá, ok? Então, vamos lá. Função do primeiro grau. Lembra que das aulas que a gente fez até agora, a gente tem estudado uma espécie de formulário, que são diretrizes que estão norteando os nossos conhecimentos quando eu desenvolvo uma matéria. Em função do primeiro grau, a gente também vai ter um formulário para nos direcionar quanto a esse estudo. Então, o formulário são as diretrizes que eu vou listar aqui, que você precisa ter em memória para que exista fluidez nessa matéria. Então, função do primeiro grau. Primeira coisa que você deve saber que o grau da função determina a quantidade de raízes. E raízes são as respostas. Então, por exemplo, se a função é do primeiro grau, tem uma raiz, tem uma resposta. Se a função é do segundo, tem duas raízes, tem duas respostas. Se é do terceiro, tem três raízes, tem três respostas. E por aí vai. Aqui a função é do primeiro grau. Se ela é do primeiro grau, ela tem que ter uma raiz, que é uma resposta. Então, função do primeiro grau. Primeira diretriz que tu precisa saber. Possui uma raiz. Função do primeiro grau possui uma raiz. Além de possuir uma raiz, você precisa entender que a função do primeiro grau tem uma forma. Então, a sua forma, quem é a forma de uma função do primeiro grau? É essa aqui, ó. Y é igual a ax mais b. Isso é a forma de uma função do primeiro grau. Sendo que tu tem que entender um detalhe. Isso é o que a gente chama de forma reduzida da equação do primeiro grau. Aí tu vai falar o que é o A e o que é o B, é isso que eu vou te mostrar. O A é o que a gente denomina de coeficiente. Mas coeficiente o quê? O A a gente determina que é o coeficiente angular. E tu vai falar, o coeficiente angular mede o que da reta? Aí eu vou escrever aqui. Ele mede e determina a inclinação da reta, ou seja, o quanto a reta é ou deixa de ser inclinada. Aí tu vai falar, e o B, Renato? O B é o quê? O B é o que eu vou escrever aqui, ó. O B chama-se coeficiente linear. E o coeficiente linear mede o que, Renato? Ele mostra aonde a reta corta o eixo y.
Então, o coeficiente linear mostra onde a reta corta o eixo y. Aí tu vai falar, é só isso? Não, porque tu precisa saber da raiz. Como é que eu encontro a raiz? Para encontrar a raiz em uma função do primeiro grau, o que tu tem que fazer? Você tem que fazer y igual a zero, ou seja, a raiz é o valor de x da função do primeiro grau para o qual o y vale zero. Então, a raiz é onde a reta corta o eixo x. Reta corta o eixo x. O que significa dizer que a reta corta o eixo x na raiz. Isso é o formulário de função do primeiro grau. Então, o que você precisa saber de função do primeiro grau? Que possui uma raiz, que a sua forma é y é igual a x mais b, e essa forma é a forma reduzida, que o a é o coeficiente angular, e o a mede a sua inclinação, que o b é o coeficiente linear, e o coeficiente linear onde a reta corta o eixo y, e que se é do primeiro grau tem uma raiz. E para encontrar a raiz, basta fazer y igual a zero. E a raiz é onde a reta corta o eixo x. Sendo que a partir daqui vem algumas fórmulas. Fórmulas essas do qual você precisa também ter referências. Então, eu vou associar todos esses detalhes ao gráfico. Eu tenho duas condições. Qual é a primeira condição? A primeira condição é toda vez que você tiver o a maior do que zero, ou seja, o coeficiente angular maior do que zero, porque aí você vai ter uma reta que ela é crescente. Ou quando você tiver o a menor do que zero, que quando você tiver o a menor do que zero, você vai ter uma reta que será decrescente. Então, a maior que zero, a reta é crescente, a menor do que zero, a reta é decrescente. Agora que tu precisa ficar atento. Eu tenho um eixo vertical. O eixo vertical a gente denomina de eixo Y. E tem um eixo horizontal. O eixo horizontal a gente determina de eixo X das abscissas. A mesma coisa para a reta crescente e a mesma coisa para a reta decrescente. O que eu quero que vocês saibam? Memorizar o formato de uma reta crescente. Memoriza, uma reta crescente ela sempre vai ter essa inclinação. E uma reta decrescente vai ter sempre essa inclinação. Ó, crescente, subir na montanha. Decrescente, descer na montanha. Lembra as diretrizes do qual estão no seu formulário. Quais são as diretrizes? Corta o eixo Y sempre em quê? Em B. Corta o eixo Y sempre em B. E corta o eixo X sempre na raiz. E como é que eu encontro a raiz? Quando eu faço Y igual a zero. Corto o eixo X sempre na raiz. E como eu encontro a raiz, faço sempre Y igual a zero. Detalhe importante, o ângulo que a reta faz com o eixo X é muito importante. A gente chama de ângulo θ. Ângulo que a reta faz com o eixo X. Por que ele é muito importante? Porque a gente utiliza ele para encontrar o valor de A. Como é que eu encontro o A em uma reta? O A em uma reta é obtida justamente pela tangente do ângulo. Se a reta for crescente. Porque se a reta for decrescente, para tu encontrar o A, tu não calcula pela tangente do ângulo. Você calcula por menos a tangente do ângulo. Para quem não lembra, vamos aqui relembrar o que vem a ser tangente. Então, relembrando o que vem a ser tangente. Eu tenho um triângulo retângulo, vocês estão estudando aí provavelmente relações trigonométricas. Aqui, em frente ao ângulo reto, eu tenho a hipotenusa, que eu vou chamar de A, e os outros dois são catetos, que eu vou chamar de B e C. Aqui nesse triângulo retângulo eu vou colocar θ. Eu estou perguntando quem é a tangente de θ nesse triângulo aqui embaixo. A tangente de θ é simplesmente o cateto oposto. Isso sobre quem? Sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de θ, nesse caso, seria o CO sobre o CA. Quem é o cateto oposto a θ? É B. Quem é o cateto adjacente a θ? É C. Então, isso ficou B sobre C. Tá claro? Então, eu vou revisar com vocês aqui novamente, que são diretrizes do qual você precisa para se desenvolver bem em função do primeiro grau. Lembrando que a função do primeiro grau tem uma raiz, uma resposta. Qual a sua forma? Y é igual a x mais b. Essa é a forma o quê? Reduzida. O a, coeficiente angular, mede o que da reta? A sua inclinação, o quanto ela é ou deixa de ser inclinada. O b é o coeficiente linear, que é onde a reta corta o eixo y. Para eu encontrar uma raiz, o que eu devo fazer? Basta igualar a zero. E a raiz é onde a reta corta o eixo
x. Lembrando que o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Então, reta é o seu gráfico. Aí eu coloquei aqui, existem duas opções de gráficos. O gráfico vai ser crescente ou decrescente. Crescente, reta subir na montanha, decrescente, reta descer na montanha. Para ter que ser reta crescente, basta que eu tenha o A maior do que zero. Para ser decrescente, basta que o A seja menor do que zero. Em toda reta crescente, para tu encontrar o A, isso é uma relação, tá? É uma fórmula. Você calcula o A fazendo tangente de θ. Em toda reta decrescente, para você encontrar o A, você encontra o A fazendo menos a tangente de θ. Foi? Quem não lembra o que é a tangente é o cateto oposto pelo adjacente. Agora lembra, θ é o ângulo que a reta faz com o eixo x, ou seja, não é com o eixo y. Se olhar o eixo y já era. θ é o ângulo que a reta está fazendo com o eixo x. Essa aula de função do primeiro grau, gente, para que vocês entendam, ela vai ser particionada em algumas outras aulas. Ou seja, nesse encontro a gente não vai condicionar tudo nessa única aula, porque é muita coisa, é muito detalhe. Função do primeiro grau são muitas observações. Então, eu irei particionar essa aula de função do primeiro grau em diversos momentos. Sendo que o nosso primeiro momento é um momento em que a gente vai aprender a desenhar gráficos. Então, a aula de hoje é destinada apenas para que você aprenda a desenhar gráficos. Então, vamos lá. Desenhando gráficos de uma função do primeiro grau. Então, esse é o primeiro momento da aula, em que a gente vai aprender a desenhar gráficos de uma função do primeiro grau. Repara que eu vou desenhar todos os gráficos possíveis para ti. O que significa dizer que cada gráfico que eu vou desenhar são todas as possíveis formas do qual você pode encontrar um gráfico na sua prova. Então eu vou misturar todas as referências para A e para B, para que não exista nenhuma possibilidade de cair um gráfico do qual tu não tenha visto. Então a primeira equação eu vou escrever que é 2x mais 8. Repara que o A e o B são positivos. A outra eu vou escrever que é menos 2x mais 16. Repara que o A é negativo e o B é positivo. A outra eu vou escrever y é igual a menos 3x mais 15. Repara que menos 3x mais 15 não. Mais 3x menos 15, porque eu já tinha colocado desse formato. Então, o A é positivo e o B negativo. E para finalizar, eu vou colocar o y é igual a menos 5x menos 25. Então, a gente vai aprender a desenhar gráficos variando A e B, que são todas as possibilidades do qual tu pode encontrar. Então, olhando para essa equação, me responde aí, quem é o valor de A dessa equação? O A vale 2. Quanto vale B? 8. Se o A é 2, tu concorda que o A é maior do que 0? E se o A é maior do que 0, essa reta é uma reta crescente? Isso da definição do qual a gente aprendeu no formulário. Vamos desenhar o gráfico. Como é que a gente desenha o gráfico de uma função do primeiro grau? O primeiro passo é encontrar a raiz. Se você olhar no seu formulário, como é que se encontra a raiz em uma equação de primeiro grau? Basta igualar a zero. Então, eu vou pegar a função. Quem é a função? 2x mais 8 igual a zero. Vai encontrar a raiz. Vamos lá. 2x é igual a menos 8. X é menos 8 sobre 2. X vale menos 4. É assim que você encontra a raiz. Sendo que a raiz está escrito lá. A raiz é o quê? É onde a reta corta o eixo x. Então, como é que eu desenharia o gráfico dessa função? Eixo vertical, você sabe que é o eixo quê? Y. E eixo horizontal, você sabe que é o eixo x. A reta é crescente, então faz o desenho de uma reta crescente que você sabe que tem essa inclinação. Corta o eixo y sempre em B. Tá no formulário. Quem é o B? 8. Então esse cara aqui é 8. E corta o eixo x na raiz. Quem é a raiz? Menos 4, que é o que você acabou de encontrar. Isso é o desenho do gráfico dessa função.
Entende a ideia? Sendo que, olha que interessante, quando você faz função do primeiro grau, você pode fazer o caminho de volta. O que seria o caminho de volta? O caminho de volta é você, olhando para o gráfico, voltar exatamente para a equação. Como é que do gráfico eu volto para a equação? Então, ó, só olhando para o gráfico, me diz quem é o B. Tu encontra o B só na visualização. B é 8, porque o B é onde a reta corta o eixo Y. Agora, só olhando para o gráfico, me fala quem é o A. Está no formulário. O A, quando a reta é crescente, é obtido fazendo a tangente do ângulo. E o ângulo é o ângulo que a reta faz com o eixo X. E tu sabe que a tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olhando para esse triângulo retângulo aqui que eu destaquei de vermelho, a minha pergunta é: quem é o cateto oposto a θ? 8. Quem é o cateto adjacente a θ? Se tu olhar para o cateto adjacente, é esse pedaço aqui, que está marcando menos 4. Mas isso é lado de um triângulo. Se tu pegar uma régua e medir esse segmento, vai dar menos 4 na régua? Não, vai dar 4 unidades. Então, o cateto adjacente é 4 unidades e 8 quartos vale 2. Então, tu sabe que o A é 2 e que o B é 8. O A é 2, B é 8. A equação é aquela. Y é igual a x mais b. Substitui valores. Você vai ter que y é igual ao 2x mais 8. Ou seja, eu quero que nessa aula você seja capaz de fazer isso. Isso que? Eu te fornecer a equação da função do primeiro grau, você encontrar os principais parâmetros, desenhar o gráfico e do gráfico voltar para a equação. Esse é o objetivo da aula de hoje. Sendo que eu fiz isso com A positivo e com B positivo, vou fazer com A positivo e com B negativo, vou fazer com A negativo e B positivo e vou fazer tanto com A quanto com B negativo. Sim, esse é o objetivo. Aí, os particionamentos dos nossos próximos encontros, a gente vai ganhar profundidade de tema justamente sobre isso. Vamos para essa aqui, ó. Y é igual a menos 2x mais 16. Vamos lá, me fala quem é o A só no visual. O A é menos 2. Se o A é menos 2, tu sabe que o A é menor do que zero, então você já sabe que a reta é decrescente. Então, na hora de desenhar, tu tem que desenhar uma reta com uma inclinação decrescente. Se o A é menos 2, já dá para perceber que o B vale 16. Antes de qualquer coisa, para você desenhar o gráfico, você tem que encontrar uma coisa chamada raiz. E raiz está no formulário. A gente só se encontra quando a gente iguala a zero. Então, eu pego a equação, que é menos 2x mais 16, e igual a zero. Faça a continha. 2x é igual a 16, x é igual a 16 sobre 2. X é igual a 8. Já tenho a raiz. Como eu desenho o gráfico? Para eu desenhar o gráfico, o esquema é o mesmo. Eixo vertical, você vai denominar de eixo das ordenadas, que é o eixo y, e eixo horizontal, você vai denominar de eixo das abscissas, que é o eixo x. Repara que a reta é decrescente, então a reta seria essa aqui, ó. Uma reta descendo a montanha, corta o eixo y sempre em B. Quem é o eixo y? Vai cortar em 16. E corta o eixo x sempre na raiz. Quem é a raiz que tu acabou de encontrar? 8. Lembrando que o ângulo que a reta faz com o eixo x, a gente costuma chamar de ângulo θ. Pronto, tu fez a primeira parte. O que é a primeira parte? Da equação, chegou no gráfico. Qual a outra habilidade que eu cobrei? Você fazer a volta. Então, só olhando para esse gráfico, me diga quem é o valor de B. Só olhando para esse gráfico, B é onde a reta corta o eixo y. 16. Sendo que no formulário diz que em toda reta decrescente, para eu encontrar o valor de A, basta eu fazer menos a tangente de θ. E tu sabe que é menos cateto oposto sobre cateto adjacente. Que é menos, quem é o cateto oposto a θ? 16. Quem é o cateto adjacente a θ? 8. Isso ficou menos 2. Então tu sabe que o A é menos 2 e que o B é 16, que está convergindo justamente para o que está aqui. Então quem é a equação da reta? Y é igual a x mais b, sendo que tu tem exatamente esses valores. Y é igual a menos 2x mais o b, que é 16, que é a equação da reta que converge para o que está em cima. Entende a ideia? É essa habilidade que eu necessito. Saber fazer a ida e a volta com segurança. Vamos para mais uma. Ó. Coloquei aqui. Y é igual a 3x menos 15. Então me responde, quem é o valor de A? 3. Quem é o valor de B? B vale menos 15. Sendo que se A é 3, tu concorda que o A é maior do que zero e toda vez que o A é maior do que zero a gente diz que essa função do primeiro grau ela é o quê?
crescente. Para desenhar o gráfico, o que eu devo fazer? Encontrar a raiz. Como é que a gente encontra a raiz? Basta igualar a zero. Então, a equação que era 3x menos 15, para eu encontrar a raiz, basta igualar a zero. 3x igual a 15, x igual a 15 sobre 3. Quanto vale x? 5. Lembra que a raiz é onde a reta corta o eixo x e o b é onde a reta corta o eixo y. Vamos lá. Desenhando o gráfico. Eixo vertical, sabemos que é o eixo das ordenadas, que é o eixo y. E eixo horizontal, sabemos que é o eixo das abscissas, que é o eixo x. Lembrando que o A é maior do que zero, a reta é crescente, então ela está subindo a montanha. Sendo que, olha só, não faz sentido eu desenhar essa reta aqui, ó. Porque se eu desenhar essa reta aqui, ela vai cortar o B em um valor acima do zero. E eu sei que o B é menos 15. Então a reta, tu tem que ter o cuidado de já ter a visão, ó, a reta é essa. Porque tá cortando o eixo x na raiz e a raiz tu sabe quem é. 5, mas tá cortando o eixo y no B. Quem é o B? Menos 15. O ângulo que a reta faz com o eixo x é o ângulo θ. Tá aí. Você, da equação reduzida da reta, chegou ao gráfico, que é a habilidade que a gente deveria aprimorar na aula de hoje. Olhando para o gráfico, vamos fazer a volta. Quem é o B? O B é onde a reta corta o eixo y. Essa reta está cortando o eixo y em que ponto? Menos 15. Então o B é menos 15. Só olhando para a inclinação da reta, essa reta é crescente ou decrescente? A reta é crescente. Inclinação, subir na montanha. Então o A é obtido calculando-se tangente de θ. Tangente tu sabe que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Olhando no triângulo retângulo de vermelho, quem é o cateto oposto? Ó? É esse pedaço. Tá menos 15, mas se tu pegar a régua e medir isso aqui, não vai dar menos 15 na régua, porque é lado de um triângulo. Vai dar quanto? 15. Sobre o cateto adjacente, que é 5. Então o A é 3. A equação da reta, tu sabe que y é igual a x mais b, só substituir. Y é igual a, quem é o A? 3x mais o b. Quem é o b? Menos 15. Tá aqui a equação da reta. Entende a ideia? Então o propósito e o objetivo da nossa aula de hoje é que você ganhe confiança em fazendo o processo que eu acabei de definir. Tendo a equação de primeiro grau, desenhar o gráfico e tendo o gráfico, voltar para a equação. Essa é uma habilidade crucial para a gente iniciar os nossos estudos e começar a ganhar profundidade e entendimento sobre as questões que de fato aparecem de função do primeiro grau nas nossas provas, que são muitas. Vamos lá, para a próxima. Olhando para essa equação, quem é o valor de A? Menos 5. Quem é o valor de B? Menos 25. O valor de A é menos 5 e o valor de B é menos 25. A é menor do que zero, logo essa função é decrescente. Então vamos lá, encontrando a raiz. Como é que eu encontro a raiz? Basta igualar a zero. Então eu pego menos 5x menos 25 e igual a zero. Que ficou 5x é igual a menos 25. Para quem não entendeu essa álgebra, pode seguir a sua álgebra com tranquilidade, tá? Mas eu peguei o menos 5x e botei para lá. Logo, x é menos 25 quintos. Menos 25 quintos é a raiz, que é menos 5. Então, como seria o gráfico? O eixo vertical, eixo das ordenadas, que é o eixo y, eixo horizontal, eixo das abscissas, que é o eixo x. Como é que eu posso fazer isso? A reta é decrescente, então seria uma reta assim, né? Mas se eu traçar essa reta aqui, ó, repara que ela passaria no y positivo, mas ela tem que passar no negativo. Então tu tem que fazer essa reta aqui embaixo, ó. Pode ver que ela corta o eixo x na raiz. Quem é a raiz? Menos 5, que está do lado realmente negativo. E ela corta o eixo das ordenadas em b, que é quem? Menos 25, que está de fato abaixo do zero. O ângulo que a reta faz com o eixo x é o ângulo θ. Todo mundo conseguiu pegar a referência? Tá aí. Como é que eu do gráfico volto para a equação? Só olhando para a equação eu já sei o valor de b. Porque o b é sempre onde a reta corta o eixo y. A reta está cortando o eixo y em qual ponto? Menos 25. B é menos 25. Sendo que do formulário, toda vez que a reta é decrescente, para encontrar o A, é menos a tangente do ângulo, que é menos o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ângulo que a reta faz com o eixo x, olhando o triângulo que está destacado de vermelho, a minha pergunta é, quem é o cateto oposto a θ? É esse pedaço.
que é menos 25, mas como é lado de um triângulo, tem que ser 25. O menos é da fórmula. Então, menos 25 sobre o cateto adjacente. Tá menos 5, mas se tu pegar uma régua e medir isso, dá 5. Logo, A é menos 5. A gente quer exatamente a equação. A equação é y é igual a x mais b. Daqui, y é igual a quem é? Menos 5x mais b, que é menos 25, que converge justamente para a equação que aqui está. Conseguiram entender a ideia? O objetivo da nossa aula de hoje foi exatamente esse. Que você fosse capaz de, olhando para uma função do primeiro grau, desenha o gráfico referente a essa equação do primeiro grau e desse gráfico tem a capacidade de fazer o processo reverso, ou seja, do gráfico voltar para a função do primeiro grau. Essa aula, só relembrando, ela está particionada, então no nosso próximo encontro tu vai ver a continuação de função do primeiro grau, ok? Gente, só lembrando, tá? De curtir o vídeo, tá? Partilhar para os seus amigos aí que estão precisando de uma orientação bem específica e detalhada em função do primeiro grau, dá joinha, se inscreve no canal aí quem não está inscrito ainda, acompanha lá as redes sociais do Fator e a gente se encontra aí ao longo dos próximos vídeos. Valeu, tchauzinho!